A gente vai, neste momento, falar sobre pandemia e outros temas ligados à saúde. O Brasil registrou, em média, 2 mortes de crianças menores de 5 anos por dia desde o início da pandemia. É o que revela o relatório do Observatório da Primeira Infância, coordenado por pesquisadores integrantes do Laboratório de Informação em Saúde da Fiocruz. A gente vai falar sobre este tema e outros com o Gonçalo Vecina, médico sanitarista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Olá, Vecina, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, é um prazer estar aqui com vocês da Rádio TV Brasil. Prazer é o nosso, Vecina. Bom, vamos começar aqui, Vecina, falando sobre os dados, né, que indicam que essa média de 2 mortes de crianças menores de 5 anos se mantém este ano e crianças de 29 dias a 1 ano de vida são as mais vulneráveis. Os bebês nessa faixa etária respondem por quase metade dos óbitos, né, registrados entre crianças menores de 5 anos. E a gente sabe que essa faixa etária não foi ainda autorizada a receber a vacina contra a Covid. Por que, na sua opinião, que a Anvisa ainda não aprovou a vacina para essa faixa etária, Vecina? Veja, de fato a gente tem poucos dados sobre os estudos que sejam conclusivos em relação à vacina para essa faixa etária. No mundo, apenas as vacinas da Pfizer e da Moderna que estão sendo oferecidas para cobrir essa faixa etária, e foi recentemente que a Pfizer pediu aprovação para abaixo de 4 anos, crianças abaixo de 4 anos serem vacinadas, né? Fora essa vacina, apenas a vacina da Coronavac poderia se pensar em utilizar para crianças acima de 3 anos, né? Porém, a Coronavac deixou a fabricação aqui no Brasil porque o Butantan se desinteressou na produção, porque não existe probabilidade de compra por parte do Ministério. Se o Ministério não faz encomendas, não há por que produzir. Então, esse é um outro problema que nós temos. As crianças são um alvo importante da Covid, embora seja um número relativamente pequeno, né? Estamos falando de 2 mortes por dia de crianças entre 1 ano, né? Menores de 1 ano, mas nós chegamos a ter mais de 1.000 mortes diárias nas outras faixas etárias. Então, é muito maior o número de mortes nas outras faixas etárias. Mas é preocupante morrerem crianças, que não deveriam estar morrendo. Por isso, a importância de que a Anvisa acelere a avaliação da vacina da Pfizer para ser aplicada em crianças, porque a vacina, sem dúvida, nós já temos esse dado em relação a todas as outras faixas etárias, a vacina protege contra mortes e doenças graves. Agora, Vecina, vamos falar aqui da pandemia de um modo geral, né? O Brasil registrou nesse domingo 79 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, portanto, são já 672.017 mortes desde o início da pandemia. A média móvel de mortes na última semana é de 223, em comparação à média de 2 semanas atrás, a variação é de mais 58%, então, portanto, tendência de alta aí pelo 10º dia consecutivo. E falando agora o número de casos, já vou dar o panorama total, aí depois já comenta a questão de mortes e de casos, né? O país registrou 25.549 casos novos, né, de Covid-19 em 24 horas, portanto, 32.502.469 casos já conhecidos desde o início da pandemia. A média móvel de casos na última semana foi de 60.785, portanto, uma variação, um aumento de 63% em relação a 2 semanas atrás. Como é que você também analisa agora esses índices que envolvem sempre seres humanos? A gente sempre, né, gosta de lembrar, né, Vecina? Como é que você está vendo essa fase? Até eu peguei o Covid, viu, Vecina, dessa vez. Mas já estou bem, graças a Deus, já está tudo bem. Mas, enfim, está aumentando aí o número de casos, né, Vecina?
Eu continuo incólume, mas, de fato, apareceram novas subvariantes da Omicron, né? Então, além da BA1, que foi a primeira que deu aquela crise no início, em janeiro, fevereiro deste ano, nós tivemos a BA2, a BA4, e agora estamos com um crescimento muito grande de casos de BA5, desculpa, e apareceu uma nova variante, a BA2.75. Qual é a característica? Quer beber um pouquinho de água, Vecina? Bebe um gole de água, se você quiser. Passou. Tudo, Tá bom. o número de casos está crescendo muito porque as novas subvariantes elas têm uma capacidade de infectar mais pessoas do que as subvariantes anteriores. Todas elas têm como característica importante driblar a imunidade conferida pelas vacinas. Então, o que nós estamos assistindo é um crescimento exponencial do número de casos, até porque estamos num período de inverno, onde as pessoas tendem a se aglomerar mais, e em muitos lugares o uso de máscara perdeu completamente o significado, né? Então, sem máscaras, com o inverno e o aparecimento de novas variantes, nós estamos há 8 dias, mais ou menos, um crescimento contínuo, quase que em todo o Brasil, do número de casos, embora o número de óbitos cresça pouco, vem crescendo também o número de óbitos por conta dessa articulação desses 3 fatores que eu mencionei. A gente não vê no futuro coisa muito melhor do que isso. Daí a importância de voltar a usar máscaras, número 1. Número 2, vacinação. É a única arma que nós temos contra casos graves e mortes. E a terceira recomendação é para as pessoas que são mais frágeis, as pessoas que têm maior probabilidade de morrer, né? Os muito idosos e os portadores de comorbidade. Quer dizer, se você é uma pessoa que está dentro desse grupo, um grupo de risco, você tem que ter um comportamento mais adequado ao risco maior. Então, se você é idoso, se você tem comorbidade, você tem que usar máscara e tem que se preocupar com tomar as 4 doses, né? Então, a quarta dose de reforço, ela é fundamental. Nós já vimos, isso no mundo inteiro está demonstrado. A vacina reduz violentamente a ocorrência de mortes. Então, a única alternativa que nós temos é a vacinação e o uso de máscaras. Exatamente, Vecina. Eu lembro que você falou, né, foi bastante até enfático em dizer da importância dessa 4ª dose. A gente começou a ter a discussão, né, ouvintes também falando, será que a 4ª dose é realmente necessária? Porque na Europa está se discutindo, e você foi bastante enfático, realmente bastante propositivo, precisa tomar, né? E eu senti na pele isso, Vecina, porque na realidade, quando eu ia tomar a 4ª dose, né, eu estava preparada para tomar a 4ª dose, esperar aqui 2 dias para resolver uns problemas, peguei a Covid. Então, quer dizer, a recomendação sua foi preciosíssima, e eu, na realidade, bobeei, acabei não tomando, no tempo que tinha já, no primeiro dia eu já tinha que ter tomado, não tomei, esperei uns 2 dias, essa janelinha já abriu e eu peguei a Covid. Agora, aquilo que você falou, liberou geral a máscara, quer dizer, eu usei a máscara o tempo inteiro, e aí nos supermercados ninguém usando mais máscaras. Então eu acho que também existe essa questão, não é, Vecina, quando você está usando máscara e o outro está usando máscara é uma coisa, quando um só está usando máscara e todo mundo no supermercado não está, a relação é outra, não é isso? Veja, seria melhor que todos estivessem, mas como não estão, a recomendação é que se você se considera do grupo de risco, que você tome cuidados.
Então, você use máscara e, de preferência, uma PFF2 ou uma N95. Os preços baixaram muito e elas são bem mais acessíveis, elas não são descartáveis, bem tratadas, você pode usá-las até por mais de uma semana. Agora, é importante que ela esteja muito bem ajustada, né? As pessoas tendem a abrir a máscara, mudar a posição da fiação que faz a ligação com a máscara na cabeça. É importante que a máscara fique bem ajustada para que não haja a possibilidade de você respirar por furos lá ao lado da máscara, né? Então, se você se cuidar, dificilmente você vai respirar vírus em ambientes onde os vírus estiverem. E a outra questão que é importante, quer dizer, não é só o comportamento fora de casa, mas o comportamento em casa também. Quer dizer, nós estamos em casa, a gente se sente mais protegido, mas existem pessoas que vão e que vêm. E as pessoas que vão e que vêm, elas podem ser as condutoras do vírus. Por exemplo, alunos, né? Os alunos, graças a Deus, estão indo na escola, é fundamental que exista a escola. Porém, eles serão o portador do material biológico que vai ir e voltar da escola. Então, a gente tem que tomar um maior cuidado com filhos, com netos, principalmente se você faz parte do grupo de risco. Se você faz parte do grupo de risco, você tem que ter um comportamento mais cuidadoso e diferente das outras pessoas. Nós estamos num momento da pandemia que é você que tem que se preocupar. Nós não vamos conseguir mais preocupações coletivas a partir de agora. O máximo que nós vamos conseguir a partir de agora é mais acesso à vacina, eventualmente algumas vacinas que eu espero que nos próximos meses cheguem que sejam mais eficazes, vacinas desenhadas exclusivamente para Ômicron, como são as que a Pfizer e a Moderna estão utilizando, e remédios, né? Existem remédios e eu espero que nas próximas semanas o Brasil tenha acesso a medicamentos, porque essa é uma coisa importante também. Quer dizer, se eu tenho uma pessoa que tem uma maior probabilidade de morrer, esses medicamentos, apesar de serem um pouco caros, eles são indicados para pessoas que podem ter uma Covid mais grave e, com isso, reduzir a mortalidade. Mas o governo precisa comprar e colocar à disposição do SUS esses medicamentos. Agora, Vecina, por exemplo, a pessoa que se contaminava, né, por Covid no começo, né, lá da pandemia, a gente sabe que teve muitos casos graves, a gente estava sem vacina, as pessoas foram se recuperando de uma forma muito lenta. Eu conheço gente que até hoje ainda está se recuperando, né, enfim, fazendo fisioterapia. Agora, o pessoal que pegou agora, né, como eu, peguei Covid agora, né, quais seriam as sequelas, né, no caso da pessoa que pegou a Covid dessa forma mais branda, né? Teve um colega que me falou, mas olha, já passou, o vírus já está em você, já passou para o seu organismo, você toma cuidado. Como é que é essa questão, Vecina? O que a gente pode dizer a respeito dessas sequelas? Estamos aprendendo, principalmente isso que a gente pode dizer, assim, muito honestamente e com humildade. Estamos aprendendo. Os casos de Covid longa continuam ocorrendo. E eles têm vários componentes, né? Essa fadiga, falta de vontade, dores persistentes, esquecimento, tem vários sintomas a Covid longa. E nós começamos a aprender a utilização de alguns medicamentos para reduzir os efeitos colaterais da Covid longa. A Covid longa, do ponto de vista de viver, ela não preocupa, ela não mata, né? Mas ela tira muita qualidade de vida e nós temos que aprender a tratá-la. Então, existem alguns medicamentos que começam a ser utilizados para reduzir o impacto da Covid longa. Então, daí a importância. Quem teve Covid e que sente que há uma piora na sua qualidade de vida, é importante buscar um médico para ver se existe algum tipo de medicamento que eventualmente possa ser utilizado para o tipo de sintomas que você está tendo. Mas é possível tratar e devemos buscar esse tratamento.
Espero que num momento mais à frente nós tenhamos aprendido mais a utilizar os medicamentos e a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas que tenham apresentado esse quadro da Covid longa. Vecina, vamos falar aqui a respeito, quero um comentário seu a respeito desse guia anti-aborto, né, do Ministério da Saúde. Você acompanhou aí toda essa questão, enfim, várias entidades entrando, acionando o Supremo Tribunal Federal para suspender esse guia anti-aborto. Como é que você analisa, né, na altura do campeonato, a gente ter um guia como esse do Ministério da Saúde? Tudo bem, o governo Bolsonaro já é de se esperar, mas de qualquer forma, vamos falar sobre esse guia, hein? Essa é uma coisa impressionante, né? Como esse governo consegue fabricar coisas que são piores, né? Uma capacidade infinita de sempre piorar, né? Quer dizer, o aborto é uma discussão muito mal conduzida no Brasil. No mundo todo, os países mais civilizados, as mulheres têm direito à gestão do que acontece com o seu próprio corpo. Mas há uma tendência em grupos conservadores, obtusos, escuros da sociedade a tentar impor a sua vontade sobre a vontade individual das mulheres. O aborto é permitido na Constituição das leis brasileiras em 3 casos. No caso de estupro, no caso de risco de vida da mulher e no caso de anencefalia do feto. Crianças abaixo de 14 anos, não se discute se foi aborto ou se aborta ou não aborta, porque é considerado estupro. Uma criança com menos de 14 anos que engravida não tem como responsabilizá-la por essa gravidez. Então é considerado sempre estupro. Pode até ter concordado, o que você quiser, mas menos de 14 anos, a lei brasileira não considera que essa criança tomou a decisão de engravidar. Crianças com menos de 14 anos não devem engravidar e, portanto, é sempre estupro e, portanto, sempre tem direito legal ao aborto. Agora, o atual ministro da Saúde e um secretário, que é um obstetra do Ministério da Saúde, que é o secretário de Atenção Primária à Saúde, vieram com essa idiotice, com essa... é mais que idiotice, porque é uma coisa sem vergonha, é uma coisa agressiva à vida das mulheres, de dizer: não existe estupro, não existe aborto legal. Todo aborto é ilegal, exceto se for comprovado, e aí eles falam nessa coisa do excludente de ilicitude, né? Exceto se for comprovado policialmente de que é um desses 3 casos aí. Houve estupro, há risco na vida da mulher, ou anencefalia. Quer dizer, ele quer submeter todas as mulheres que quiserem realizar o aborto legal à exposição pública de buscar a polícia e fazer com que a polícia comprove a ocorrência de uma dessas 3 condições previstas na lei brasileira. Isto é criminoso, criminoso. E aí houve a publicação dessa cartilha por parte do Ministério da Saúde, que realizou a semana passada essa discussão em Brasília. É inacreditável o que esse governo está fazendo com a saúde das mulheres e com a saúde das crianças. Das meninas com menos de 14 anos. Nós tivemos dados de um ano retrasado, cerca de 1.557 crianças com menos de 14, mulheres com menos de 14 anos foram internadas com casos relacionados ao abortamento. Dessas 1.557 meninas de menos de 14 anos,
8% se internaram para realizar o abortamento legal. 92% se internaram porque estavam tendo aborto espontâneo ou porque provocaram o aborto. Agora, por que uma criança provocaria o aborto? Por ignorância do que pode ser feito. E o aborto provocado traz um risco imenso para a vida das mulheres. O Brasil é um dos países campeões em morte de mães. E um dos principais componentes da mortalidade materna é o abortamento ilegal. Então, nós temos que tirar a hipocrisia dessa discussão sobre a questão do abortamento e assumir que as mulheres têm direito a administrar, a gerenciar a vida, a sua própria vida. E nos casos das crianças com menos de 14 anos, não existe discussão. Quer dizer, uma criança não deve ter filhos, não deve levar a gravidez a termo. Uma criança não deve ser mãe de outra criança. Nós temos que ter isso muito claro. As crianças devem ser protegidas contra a agressão que o meio ambiente leva a ter por parte de, geralmente, nesses casos, mais de 90% dos casos de gravidez em crianças, são parentes próximos. Até o pai, às vezes, é o responsável por isso. Então, isso tudo tem um componente de agressão, mas tem um componente de doente também. O agressor é também um doente. Então, nós temos que olhar para isso do ponto de vista médico e tomar as decisões adequadas do ponto de vista médico. Então, temos que garantir acesso a meninas com menos de 14 anos ao abortamento legal sem maiores constrangimentos do que ela já passou. Vecina, muitíssimo obrigada aqui por todas as suas explicações, seus alertas. A gente tem que sempre ouvir o Vecina, não pode deixar de fazer o que o Vecina está falando, porque se deixou de fazer, dança, viu? É isso mesmo, Vecina. Muitíssimo obrigada aqui pela sua participação e todo o seu conhecimento compartilhado, viu, meu querido? Um beijo para você. Muito obrigado, Marilu. Parabéns aí para a TVT e para a Rádio Brasil Atual. É um prazer estar aqui sempre com vocês. Prazer é o nosso em recebê-lo, viu? Tenho certeza. Bom, falamos aqui com o Gonçalo Vecina, médico sanitarista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Anvisa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.